Olá, meus amigos, tudo bem? Lembra que eu falei de potencial elétrico? Potencial elétrico era muito importante porque quando eu tenho uma diferença de potencial, é essa diferença de energia entre dois pontos é que faz a carga elétrica, os elétrons se moverem e formar essa coisa que a gente conhece do cotidiano chamada corrente elétrica, que é tão importante. Tá? Então, o que seria essa diferença de potencial? Aqui nessa figurinha é legal porque ele faz uma comparação com o modelo mecânico. Né? O que você vê aqui? Você vê que nesse primeiro recipiente aqui do lado esquerdo, ele coloca aqui água. Tá? Aqui eu tenho um registro que aparentemente está fechado e não deixa essa água ir para esse outro recipiente aqui que está vazio. Tá? Mas, o que acontece? Como existe essa diferença, né, no nível da água, né? Aqui existe uma diferença no nível da água, de altura. É claro que essa água aqui tem uma certa energia, tá? Diferente da energia da água que está aqui, que eu posso chamar de zero. Então, quando você abre o registro, por que essa água vai descer e vai começar a ocupar essa região aqui até as alturas se igualarem? Porque tem diferença de energia. É graças a essa diferença de energia é que a água começa a descer. Quando chegar no equilíbrio, a energia da água desse lado vai ser igual à energia da água desse lado. Então, a gente pode entender o movimento de corpos através de diferença de energia. Sempre que eu consigo criar uma diferença de energia entre dois pontos, o corpo sempre vai se mover em função dessa diferença, tá bom? Então, a diferença de potencial é algo semelhante. Vamos ver aqui um outro modelo mecânico, por exemplo. Vamos supor que eu tenha aí esse cano, tá? E aí, dentro desse cano tem um bando de bolinhas de gude, que ele chamou de berlindes. Eu nunca ouvi essa palavra, não sei se na sua região. Acho que essa coisa é português, né? Que ele fala energia potencial gravítico. Acho que é alguma coisa de Portugal, que eu peguei por aí. Mas berlinde deve ser a nossa bola de gude. Então, por exemplo, se eu tenho um cano e eu tenho várias bolinhas de gude dentro desse cano, não existe variação de altura entre A e B. Então, a energia potencial que essa bolinha de gude vai ter aqui vai ser igual à energia potencial dessa bolinha, que é igual à energia potencial dessa bolinha, e assim sucessivamente, né? Porque a energia potencial gravitacional depende da altura que o corpo está. Como todas as bolinhas estão na mesma altura, elas têm a mesmíssima energia. Então, o fato delas terem a mesma energia faz com que elas não se movimentem, né? Mas a partir do momento que eu provoco uma diferença de energia, tá? Essas bolinhas vão começar a se movimentar. Então, é isso que está acontecendo aqui. Quando ele dá uma entortada aí nesse cano, você vê que agora, né, aqui, esse ponto A está numa altura maior do que no ponto B. Então, aqui você vai ter uma certa energia que é maior do que a energia no ponto B. E aí, graças a essa diferença de energia entre os dois pontos, é que faz as bolinhas se moverem, tá? Então, essa é uma outra forma da gente entender o movimento de um corpo. Se eu crio uma diferença de energia, esse corpo se movimenta. E, mais uma vez, é assim que vai funcionar a nossa querida eletricidade, né, que a gente vai ver ainda em corrente elétrica. Mas, por exemplo, quando eu tenho aqui uma pilha, né, a pilha ele tem o polo positivo e o polo negativo. O que significa isso? Que aqui, no polo positivo, você tem um potencial, uma energia, que vai ser diferente, no caso maior, do que a energia no polo negativo. Tá? Polo negativo não significa energia negativa, tá? Positivo e negativo significa que no positivo a energia é maior do que no negativo. Tá? Então, a energia no positivo vai ser maior do que a energia no negativo. Tá? E aí, o que acontece? Você cria, que nem aconteceu nos exemplos mecânicos que a gente acabou de ver, uma diferença de energia entre dois pontos. E graças a essa diferença de energia que os elétrons vão se movimentar.
tá certo? Na verdade, os elétrons eles saem do polo negativo e vão para o polo positivo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas a ideia é essa. Se não existisse essa diferença de energia, essa diferença de potencial, que a gente chama de U, esses elétrons não iam se movimentar. E aí você não tinha corrente elétrica, a lâmpada não acende, ar-condicionado não funciona, e assim vai. Uma coisa importante dentro de diferença de potencial, povo de Deus, que você não pode esquecer, é que você está muito acostumado na física a ver diferença com delta, né? Por exemplo, o que é delta S? É a posição final do corpo menos a sua posição inicial. E aí você vai perguntar, mas Befinho, por que não tem delta U aqui? Por que ele não chamou esse troço de delta U? Porque delta na física é sempre o último menos o primeiro. Então deveria ser UB menos o A. Mas não é. Aqui é o único lugar da física que a diferença ela vai ser o primeiro menos o segundo. Tá? Então isso é muito importante. A diferença de potencial entre os pontos A e B não vai ser VB menos VA. Vai ser VA o primeiro menos o segundo, que é VB. Tá? Então por isso que a gente não usa delta. Porque aqui não é o último menos o primeiro, e sim o primeiro menos o último. Tá legal? Então essa é a definição de diferença de potencial. Eu preciso ter a diferença de energia entre dois pontos para os elétrons se moverem. Assim como acontece com qualquer corpo, qualquer sistema mecânico que a gente tem por aí. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Goodbye.